Oi, pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade aos nossos estudos aí, eu preparei para vocês hoje esse PowerPoint aqui para tentar explicar um pouquinho do conteúdo que eu acabei de postar na nossa aula de hoje, dia 26 de março, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Se vocês lembram, há 2 semanas atrás, nós estávamos estudando a questão da formação de palavras em língua inglesa pelo processo de composição, ou seja, substantivos que se unem, ou palavras que se unem para formar os compostos, 2, 3 palavras que se unem para formar uma terceira. Tá bem? Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, só que ao invés de formação de palavras por composição, que é a união de 2 ou 3 palavras, nós vamos ver as partículas que formam uma palavra. Nós vamos quebrar a palavra em suas partes e vamos tentar decifrar o seu significado a partir desse processo, tá bem? Então, vamos ver aqui o que nós temos. Nós vamos, então, trabalhar hoje com os conceitos de radical e afixos, né? Para vocês entenderem o que é um e o que é outro. Primeiro, o que é um radical, tá? O radical vai ser a parte principal da palavra. Diferente dos substantivos compostos, que nós tínhamos 2 palavras com significado sozinho, né, que separada, cada uma delas significava uma coisa, agora nós não podemos fazer isso. O radical vai ser o que seria o significado principal da palavra. Deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Então, nós temos aí o radical, ele carrega o significado, e os afixos, que são divididos em prefixo e sufixo, né, eles vão apenas acrescentar uma ideia principal a esse radical, ou seja, eles não podem ser traduzidos separados. Vamos ver um exemplinho aqui com um exemplo mais fácil de vocês entenderem. Então, nós temos aqui, ó, 3 exemplos de radical aqui para vocês. Eu coloquei o verbo believe, que significa acreditar, o verbo forget, que significa esquecer, e o verbo predict, que significa prever, tá bem? Então, esses aí são radicais, ou seja, são as palavras que têm significado próprio. Elas podem ser traduzidas. Os afixos que eu coloquei para vocês aqui, o prefixo an e o sufixo able, esses aqui não. Eles apenas vão acrescentar uma ideia geral à ideia principal que o radical carrega. Nós vamos ver, por exemplo, esse sufixo able aqui, eu não tenho como traduzir ele sozinho, tá? Ele não tem tradução, ele não é uma palavra. Ele apenas vai acrescentar esta ideia aqui aos prefixos, aos radicais que nós já citamos. Que seja no português, por exemplo, esse sufixo dá a ideia de que algo é capaz de, e nós temos no português, né, os que terminam com ável ou ível. Vamos ver como isso funciona. Então, se eu tenho believe, acreditar, se eu disser que alguma coisa é believable, vai ficar alguma coisa crível, acreditável. Predict, que é prever, com ável nós temos o previsível, ável, ível, tá? Então, esse sufixo aqui tem essa capacidade, é só um exemplo, depois eu vou colocar mais para vocês. E um prefixo, por exemplo, vamos acrescentar agora um prefixo a esses radicais aqui, prefixo an, que dá a ideia de negação, dá a ideia de não. Então, se eu juntar um prefixo an, é a mesma coisa do in do português, né? Vai dar a ideia contrária do radical. Então, se believe é acreditar, unbelieve, não acreditar, né? Não prever, não esquecer. Como é que fica isso junto, então? Nós temos os radicais, vamos ver, ó. Nós temos o un, que é não, com o believe, que é acreditar, o able, que é o ável ou ível, fica não acreditável, dá para traduzir isso aqui, unbelievable, como inacreditável. Outro exemplo, unforgettable, ou seja, não esquecer, ável ou ível, não esquecível, dá para traduzir como inesquecível. O final aqui, junto com predict, junto com able, unpredictable, nós vamos ter a palavra imprevisível. Tá bem? Então, esse exemplo aqui eu acho que vocês conseguem entender melhor do que nós estamos falando. Sempre vamos partir desse pressuposto que teremos um radical, ou seja, a palavra principal, o que carrega o significado, e os afixos, prefixos e sufixos, que vão apenas acrescentar uma ideia na palavra, tá? Então, lembrando, é diferente da formação por composição. Na composição, os compostos, se eu quebrasse ele em partes, cada uma parte do composto tinha seu significado sozinho. Aqui não. Aqui, se eu quebrar essas partes, a única que carrega o significado é o radical. O prefixo e o sufixo trazem uma ideia geral, mas não dá para traduzir. Esse an sozinho não pode ser traduzível. Eu tenho que entender que an junto com o radical vai dar a ideia de negação. Tá bem? Eu vou colocar para vocês agora alguns exemplos, e são os mesmos que estão no material impresso, que vocês podem baixar lá, o PDF. Eu vou falar desses exemplos, mas eles não são todos os casos de sufixos e prefixos da língua inglesa, tá bem? Tem muito mais, por isso que além desses que tem lá no material que eu preparei para vocês e aqui no PowerPoint, eu sugiro uns links lá de acesso a páginas de língua inglesa que vocês vão poder ver outros exemplos e outras explicações, tá bem? Mas vamos ver o que nós temos aqui, tá? Eu vou começar explicando para vocês, exemplificando para vocês alguns dos prefixos que eu considero os principais aí, tá?
Um que é bem comum aí, que nós já temos inclusive ele como cognato no português, é o dis, que em português é o des, é o da ideia de negação, reverso, desfazer alguma coisa. Por exemplo, se eu pegar o radical agree, que significa concordar, e acrescentar o prefixo dis, de negar o concorde aqui, de negação, de reverso, eu vou formar a palavra des, né? Desconcordar ou discordar, né? Negar o concorde. Tá bem? Então, esse dis é um dos exemplos aí, que nós temos em português o dis ou des. Ainda sobre negação, nós podemos utilizar o prefixo an, tá? Que foi o que eu coloquei no exemplo geral lá no início. An também dá essa ideia de negação, como eu tinha falado para vocês. Peguem, por exemplo, nós temos a palavra common, que é comum, e eu acrescentei o prefixo an, transformei a palavra comum em incomum. Outro exemplo, do, que é o verbo fazer, acrescentei o prefixo an e transformei o fazer no desfazer, no reverso da ação fazer, na negação da ação fazer. Tá bem? Outros exemplos de prefixos que negam, tá? E nós temos eles cognatos no português, né? In com M, in com N ou só o I. Todos esses três vão dar uma ideia de negação. Exemplo aí nós temos algumas palavrinhas para vocês verem aqui. Nós temos adequate, que é adequado. Eu coloquei o in e n, inadequate, inadequado. Percebam como ele é cognato da língua portuguesa. Então, acho que é bem tranquilo para a gente entender isso, né? Eu só coloquei o in aqui, que vai dar de negar o que é adequado, tá? Outro exemplo cognato, né? Possible. Aqui eu fiz errado, tá? Aqui o exemplo é possível, não... Possible é possível, ignorem esse in aqui, tá? Possible é possível, acrescentei o in, impossible, impossível. Ou seja, negação do que é possível. Outro exemplo só com o i aqui. Nós temos a palavra literate, que é letrado, uma pessoa que sabe ler. Illiterate, uma pessoa não letrada, alguém que não sabe ler, um analfabeto. Tá? Então, esses aí são os prefixos, alguns dos prefixos de negação. Vamos ver outros exemplos agora. Tá? Um que não é muito comum, mas eu decidi colocar aqui que talvez vocês encontrem. Tá? O miss. Miss significa de maneira errada, tá? Erro. Um exemplo que me veio à cabeça aqui é o entender. Understand significa entender. Se você ouvir essa palavra misunderstand, significa entender mal, entender errado, entender de maneira errada, ser mal interpretado. Você me interpretou mal, você entendeu mal, tá bem? Então, existem outros exemplos. Por exemplo, place quer colocar, misplace é colocar alguma coisa no seu lugar errado, no seu lugar não adequado. Então, se vocês encontrarem alguma palavra aí que vocês tenham familiaridade com radical, mas que foi acrescentado alguma coisa como esse mis aqui, é só entender que se vocês conseguirem traduzir o significado do radical, é só entender que esse mis vai dar ideia de maneira errada. Outro exemplo, for. For sempre vai dar ideia de alguma coisa que está na frente, tá bem? Exemplos aqui, os verbos see, né? Ver. Se eu colocar o for antes, eu vou ver na frente, eu vou ver primeiro, vou prever, tá? Previsão. Junto com o for, nós temos essa palavrinha aqui, vocês devem ter visto já por aí, o forecast, né? O que é o cast? Cast é uma apresentação. Forecast é uma previsão com antecedência, uma previsão. Esse exemplo aqui vocês encontram muito, se vocês assistirem algum canal de previsão do tempo, é essa palavra que eles usam lá, forecast, weather forecast, ou seja, vão apresentar o tempo antes do clima ter chegado ao ponto que está sendo apresentado ali, por isso que é uma previsão. Tá? Então, tudo que tiver for, a ideia de antecedência. Até a formação de palavras, por exemplo, testa em inglês, que é a parte da frente da cabeça, é forehead. Tá? Então, vocês podem encontrar outros exemplos aí. Outro prefixo post. Esse post aqui é cognato para nós como pós, após. Exemplos aqui como a palavra war, guerra, post-war, pós-guerra, o período que sucedeu a um período de guerra. Graduation, a graduação, post-graduation, é o período que vem após a sua graduação, ou seja, uma pós-graduação, um curso feito depois da graduação. Então, tudo que vocês tiverem essa palavra post como prefixo, vocês vão interpretar dessa maneira, tá? É algo posterior. Esse aqui é cognato da língua portuguesa, o re, repetição. Percebam os exemplos aqui, ó. Nós temos o play, que é tocar. Se eu apertar o replay, ou para nós o replay ali, né? Tocar novamente, tocar mais uma vez. Outro exemplo é escrever write, rewrite, reescrever. Então, acho que esse aqui é bem tranquilo de entender, porque no português, normalmente, nós vamos ter ele como cognato. É um prefixo cognato, né, que significa repetição para nós também. Um prefixo também que é comum e também, de certa forma, é cognato, é o prefixo que dá a ideia de excesso, que é o over. Nós temos aqui, no exemplo, ele é todo cognato. Se vocês perceberem a palavra dose, dose, em inglês, né? Overdose, o que é uma overdose? Overdose, dose excessiva, dose em excesso, tá bem? Outro exemplo da língua inglesa aqui, o charge, com o significado de cobrar, quando alguém faz uma cobrança, e se vier alguma coisa falando em overcharge, significa que o preço que foi cobrado é um preço superior ao normal, foi cobrado a mais.
tá bem? Então, over sempre vai dar essa ideia de excessos. Ok? Acho que esses aqui são os prefixos. Alguns dos, não são todos, eu repito, existem muitos outros tipos de prefixo. Eu só coloquei nesse nosso material aqui alguns dos mais comuns. O que eu quero é que vocês entendam a ideia da formação da palavra e não que decorem apenas esses prefixos que eu apresentei, tá? Vamos ver alguns sufixos agora. Lembrando, sufixo, então, é aquela partezinha, aquela partículazinha que vai ser agregada ao radical, mas não numa posição anterior, vai ser numa posição posterior, tá? E eu vou começar dando exemplo com vocês com um dos mais comuns, que vocês vão encontrar muito por aí. E eu coloquei uma dupla aqui, é o full e o less, tá? O que significa um e outro? Vamos falar do full primeiro. Se eu tiver um full, um sufixo full, num substantivo, tá? Significa que eu vou transformar esse substantivo num adjetivo e vai dar a ideia de que está cheio de. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Tomem, por exemplo, a palavra care, que significa cuidado. É o substantivo care, cuidado, eu transformei no adjetivo careful, ou seja, cheio de cuidados. É uma pessoa que é cheia de cuidados, uma pessoa cuidadosa. Outro exemplo com o full aqui, nós temos o cheer, que significa alegria. Tá? Quando a pessoa estiver no estado cheerful, está cheia de alegria, né? Cheerful, cheia de alegria, animado, tá? Então, tudo que tiver full aqui, quando terminar com full, dá a ideia de cheio de. Se vocês conseguirem identificar a primeira palavra, é só entender que está cheio de. O contrário do full vai ser o less. Less expressa o contrário, ou seja, se o full era cheio de, com o less nós não temos nada. É sem, é falta, é ausência. Vamos ver os exemplinhos ali, ó. Lembrando de novo, se eu pegar o care, que é acrescentado ao full, vira cuidadoso, agora o care com o less significa que não tem cuidado nenhum, é ausência de cuidados, ou seja, careless vai ser traduzido como descuidado. Se o cheer significava alegria e cheerful era cheio de alegria, animado, agora o cheerless, né? Sem alegria, a pessoa está sem alegria e está desanimada. Tem vários outros exemplos com esses aqui, ó. Uma palavra bem comum que a gente poderia citar nesse momento, que é bem utilizado na informática, é wireless. O sistema wireless. O que é wireless? Se vocês pegarem o wire lá, que eu não vou conseguir escrever aqui, né? Mas imaginem o... Deixa eu tentar escrever com o mouse aqui. O wire, né? Vai ficar ruim a minha escrita aqui. Enfim, wireless, né? Significa o quê? A ausência de alguma coisa. Se vocês perceberem que o wire é fio, né, nós temos um sistema sem fio. Desculpem aí pela escrita, que com o mouse aqui é complicado. Tá? Mas é isso. Ó. Less dá a ideia de falta de alguma coisa, falta fio, sistema sem fio. Ok? O que mais que nós podemos usar como exemplos? Deixa eu apagar aqui. Bom, existem outros exemplos. O importante de vocês, antes da gente passar para os próximos casos de sufixos, é importante vocês entenderem o seguinte: nem toda palavra vai admitir os dois casos, como foi aqui no care, careful, careless, cheer, cheerful, cheerless. Nem toda palavra admite os dois casos. Pegue o próprio wire mesmo. Nós temos a palavra wireless, mas nós não temos a palavra wireful. Ou seja, wire é um radical que só admite o sufixo less, ele não admite os dois. Tá bem? Então, é só vocês terem isso em conta. Se, porventura, encontrarem palavras com full e com less, essas são as características, tá? Outro exemplo aqui. Outro exemplo sufixo, tá? Quando vocês tiverem um ness num adjetivo, o que significa esse ness? Ele vai transformar esse adjetivo, essa característica, num substantivo abstrato incontável. Vocês não precisam decorar esses nomes, adjetivo, substantivo, etc. É só entender o que acontece com a palavra, né? Quando eu tiver um ness, significa que vai ser o estado ou a qualidade de. O que é o estado ou a qualidade de? Por exemplo, aqui ó, nós temos o dark, que é o escuro, o adjetivo escuro. Darkness é o estado ou a qualidade de ser escuro, de estar escuro, é a escuridão. Outro exemplo, good, que é bom. Goodness é o estado ou a qualidade de ser bom, que é a bondade, tá bem? Então, lembrem disso, ness transforma esse adjetivo nesse tipo de substantivo. Nós temos outros exemplos, os próximos dois vão praticamente trabalhar com o mesmo assunto. Tá? O que nós temos aqui é o would. O que acontece com o would? Ele também vai significar o estado de ser, só que ele vai transformar um substantivo contável em um substantivo abstrato. Mas a ideia é a mesma. Percebam aqui, ó, nós temos o exemplo child, que é criança. Se eu acrescentar o sufixo would no child, childhood, eu transformo a criança no estado de ser criança, ou seja, a infância. Outro exemplo, brother. Se eu acrescentar o would no brother, cria a palavra brotherhood, é o estado de ser irmão de alguém, é a fraternidade. Tá? Seguindo, próximo, que também acontece o mesmo caso do ness e do would, é o ship. O que esse ship faz? Transforma um substantivo contável em um substantivo abstrato incontável e também significa o estado de ser. Ele faz o mesmo caso do would.
Tá? Não tem como a gente determinar por que um é wood, por que o outro é sheep, mas, enfim, se vocês encontrarem palavras com essa característica, olha os exemplos aqui. Citizen, cidadão. Se eu acrescentar o ship no citizen, eu vou transformar o citizenship em cidadão em cidadania. Partner, que significa parceiro, partnership, parceria. Tá? Então, é o estado de ser parceiro de alguém, é parceria. Esses três, então, só para finalizar essa primeira parte, o NES, o would e o ship, eles têm essa mesma característica, de transformar uma coisa mais singular numa coisa maior. Tá? Outro exemplo é sufixo, e aqui nós temos o cognato, né? São os que terminam, pegar um adjetivo e acrescentar nele o t, sufixo t ou it. Né? Também tem nomes aqui, substantivo abstrato, significado, estado, qualidade, mas para nós fica mais fácil de entender que ele equivale ao idade do português. Olha os exemplos aqui, né? Cruel, que é cruel, vou transformar em cruelty, crueldade. Ele terminou com dade. Curious, que é curioso, vou transformar em curiosity, curiosidade. Então fica mais fácil de entender porque ele é um sufixo cognato, tá? No português aqui nós temos o it e idade. Tá bem? Outro exemplo, esse aqui é bem comum da língua inglesa, é acrescentar apenas um y. Então talvez vocês sejam bastante familiarizados com a palavra, com o radical, e o que vai alterar um pouquinho o significado desse radical vai ser o acréscimo do y, esse radical vai transformar um substantivo, uma coisa, num adjetivo, na qualidade de ser aquilo. Peguem, por exemplo, aqui o blood, que é sangue. Se eu transformar esse substantivo sangue num adjetivo bloody, ou seja, a característica, a qualidade de ter sangue, de ser sangrento. Né? Mesma coisa, cloud, que é o cloudy com acrescentado. Cloud é o estado de ter nuvens, o dia está nublado. Tá? Então, isso é bem tranquilo. É só vocês lembrarem, como eu falei aqui antes, né? Esse processo é bastante comum, vocês vão encontrar muitas palavras, talvez que vocês se familiarizem com o radical, e vocês vão ter um y, é só saber que ele virou um adjetivo. Vamos lá. Também bem comum aqui, eu pegar um verbo e colocar o tion, sion, né, que é o shone, né, equivale, a gente pode até ir direto ao que interessa aqui, né, equivale ao são do português, com S ou com C cedilha, seja lá como for. Então, eles são cognatos, não tem por que vocês decorarem que é um verbo transformado em substantivo. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. O verbo admirar, admire, admiration, admiração. Então, não precisa nem saber que é verbo substantivo, vocês vão entender que o tion aqui virou o são do português, tá? Outro exemplo com o verbo admitir, admit, admission. Olha só. Então, admissão. Então, é bem tranquilo. Se terminar com esses tion, sion aqui, vai ser o são do português. Ok? Próximo exemplo. Isso é bem importante, tá? Esse aqui aparece bastante. É quando quando pegamos um verbo e acrescentamos o sufixo er ou ar. Ele vai transformar esse verbo, essa ação, na pessoa ou na coisa que executa essa ação, num substantivo. Isso nós temos o cognato do português também, que é o or. Né? Olha os exemplos aqui. O drive, que é o verbo dirigir, se eu disser driver, vai ser o motorista, o dirigidor, a pessoa que dirige. Act, que é atuar, se eu acrescentar o OR, vira a pessoa que atua ou atuador. Tá? Tem vários exemplos da língua portuguesa. Teacher, que é teach, ensinar, mais o ER, teacher, professor. Write, escrever, writer, escritor. E como eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas no português nós temos a mesma terminologia. Né? Nós temos o OR, professor, trabalhador, construtor, né? Escultor, todos esses aí sofrem o mesmo processo. É um verbo que vira um substantivo. Tá bem? Tem alguns exemplos no texto para vocês trabalharem lá. Outro exemplo de sufixo, né? Um verbo mais com ive ou ative. Também aqui vocês podem só lembrar que esse ive ou ative é os que terminam em tivo do português. Ó. Exemplo, o verbo act, que é atuar. Active, ativo. O affirm, que é afirmar. Affirmative, afirmativo. Então, a mesma coisa, terminando o ive ou ativo é o ivo ou tivo do português. Tá? Próximo. Tá perto do fim, tá, gente? Falta um pouquinho. Transformando um adjetivo em verbo através do sufixo n, ou seja, eu vou pegar uma palavra que vocês talvez conheçam assim como uma característica e ela vai virar o verbo. Pega o exemplo aqui, ó, bright, né, que é claro, o verbo clarear vai ser bright mais o n, brighten. Dark, que é escuro, com o n, darken, virou o adjetivo escuro, virou o verbo escurecer. Próximo exemplo. Esse é bem comum, tá? Já vou avisando, vocês vão encontrar lá nos exercícios que eu propus muitos casos, que é o adjetivo transformado em advérbio através do sufixo li, tá bem? Então, tem muitos casos no texto. Ele vai transformar isso em advérbio de modo. O exemplo aqui que eu coloco para vocês, o common, com li vira comumente. Eu acho que eu não falei, né? O li, ele equivale ao mente do português.
Todas essas palavras, comumente, felizmente, infelizmente, todas elas vão ter essa característica no inglês. Olha outro exemplo aqui, ó, fortunate, que é feliz, fortunately e infelizmente. Então é bem tranquilo de entender esse li também, porque no português todas elas vão terminar como mente, tá? E para terminar os exemplos aqui de sufixos, tá? O último que eu trago para vocês foi que eu usei lá no começo para exemplificar o que eram os afixos, é o able, ible, able, que vão dar a ideia de hábil ou ível do português, ou seja, capaz de, merecedor de. Os exemplos que eu coloco aqui para vocês, como flame, que é chama, flammable, ou seja, é capaz de pegar fogo, é inflamável. Access, acesso, accessible, capaz de permitir acesso a alguém, é acessível. Tá, pessoal? Então esse aqui acho que é o meu último slide, o próximo passo que vai encerrar. É só para, eu espero que esse material ajude vocês a entender um pouquinho do que eu estou propondo lá. Então eu sugiro então como tarefa que vocês baixem o material, tudo isso que eu coloquei aqui no PowerPoint está no arquivo PDF. Junto, como eu falei no início dessa apresentação, vocês vão encontrar 2 links lá que levam a páginas que explicam um pouquinho mais. E só para finalizar, lembrando, isso aqui são apenas alguns exemplos, e o que eu quero que vocês entendam é o processo de formação, e não simplesmente decorem esses prefixos ou sufixos. Quando nós voltarmos a ter as nossas aulas presenciais, a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito disso. Antes de finalizar aqui, eu estou postando junto com esse material, eu coloquei lá na página, eu abri um fórum para que vocês possam conversar comigo através desse fórum para solucionar dúvidas, está lá como fórum, tira dúvidas. Também no horário da aula nós vamos ter um chat. Quem estiver online no momento da aula ali, eu vou estar disponível para vocês para tirar qualquer dúvida. Então a gente pode utilizar esses canais de comunicação aí para que a gente consiga ir conversando e resolvendo as nossas dúvidas. Tá bem? Eu espero que esse material tenha ajudado. E como eu falei no momento aqui no início, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato, tá bem? Acho que é isso, tá? Tchau, tchau. Então vamos encerrar por aqui.